Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia de Corpus Christi, nesta quinta-feira, dia 11 de junho, desejando realmente que seja um dia muito abençoado para você e para sua família. Que hoje seja um dia realmente de adoração, que do fundo do seu coração você possa adorar a Deus no dia de hoje. Mesmo que não tenha oportunidade de estar numa igreja, por causa dessa situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia, mas na sua casa, nesse santuário que Deus preparou para você, não deixe de adorar, de lembrar de Jesus Eucarístico, de lembrar que Ele está presente de modo real, substancial, verdadeiro, nesse sacramento tão grande que é a Eucaristia. E que a bênção do Cristo Eucarístico atinja a sua vida, a sua família de modo muito especial no dia de hoje. Iniciando esse nosso momento de encontro, esse nosso momento de oração, clamemos a presença do Espírito Santo sobre nós, Ele que quer ser o guia da nossa vida, o Senhor da nossa história, Ele que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Rezemos então pedindo a ação e a unção do Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta quinta-feira de Corpus Christi, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos dirige a sua liturgia e nos apresenta o Evangelho segundo São João. O texto do Evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. João 6, de 51 a 58. Vamos então atentamente ouvir essa palavra, que é palavra de Deus e que vem para nos animar, para nos fortalecer, para nos guiar neste dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste Evangelho segundo São João, que acabamos de ouvir, que está lá dentro daquele grande discurso de Jesus sobre o pão da vida, vem nos animar ainda mais na fé, para reconhecermos sempre mais a presença real de Cristo no sacramento eucarístico. Jesus é bastante categórico nesse evangelho, quando ele diz: o meu corpo é comida de verdade, o meu sangue é bebida de verdade. Quem come a carne do Filho do Homem e bebe o seu sangue, permanece em Deus. Permanece em mim e eu permaneço nele, diz Jesus. A Eucaristia não é um símbolo, irmãos. A Eucaristia não é um sinal apenas. A Eucaristia não é algo que tem apenas um significado de Deus. Não. Senão Jesus teria dito: isto simboliza o meu corpo, ou isto significa o meu corpo. Não. Não. A Eucaristia é o Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue de nosso Senhor. É por isso que nós dobramos os joelhos em adoração, porque não é apenas um pedaço de pão que simboliza Jesus. Na Santa Missa, nós não celebramos a Santa Ceia como apenas uma lembrança do que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, a Santa Missa é memorial, é a atualização do sacrifício de Cristo. É a atualização da sua ressurreição. Por isso, ao terminar aquele momento que são ditas as palavras da instituição da Eucaristia, quando nós dizemos, quando o sacerdote diz: eis o mistério da fé, toda a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Naquele momento acontece o mistério pascal de Cristo. Naquele momento
acontece o evento do Calvário e do sepulcro vazio. Naquele momento, as espécies de pão e vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor. É por isso que nós dobramos os joelhos. Nós não podemos dobrar os joelhos diante de imagens, diante de outras ícones, mas diante da Eucaristia, sim. Porque é Jesus, é uma pessoa. O mesmo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. O mesmo que há 2000 anos passou por esse mundo fazendo bem e que continua hoje. Nesse milagre que é a Eucaristia. Agora, a Eucaristia é um mistério de fé, é claro. Por isso também, ao terminar aquele momento da consagração, o sacerdote diz: eis o mistério da fé. Só é possível aceitar essa verdade pela fé. E a fé não é uma coisa mágica, não é um sentimento. Já disse em outra oportunidade, a fé é um ato da inteligência, um ato da razão, guiado pela vontade, ou um ato da vontade guiado pela razão, pela inteligência. É uma decisão que nós tomamos de crer ou não crer. É graça de Deus, é claro, é dom de Deus que já nos foi dado no batismo, mas que precisa ser colocado em ato através da nossa decisão de crer. São Gregório Magno, no século V, ele, em uma de suas homilias pascais, falando da fé do apóstolo São Tomé, ele dizia o seguinte: Tomé foi capaz de ver uma coisa e crer em outra. Tomé viu uma coisa e acreditou em outra. Isso São Gregório lembra que quando os apóstolos disseram a Tomé, os outros apóstolos, que tinham visto o Senhor, ele disse: se eu não ver suas mãos e o seu lado, se eu não ver as marcas, eu não acreditarei. Quando Jesus aparece 8 dias depois, e nesse momento está Tomé, e Jesus diz: olha minhas mãos, meus pés, meu lado, tenha fé. Tomé cai aos pés de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. Tomé viu uma coisa e acreditou em outra. Tomé viu o homem ressuscitado, Jesus, que tinha morrido na cruz, agora estava vivo de novo. Podia até ser tocado, mas acreditou em algo que os seus olhos não podiam ver. Ao cair aos pés de Jesus, ele diz: meu Senhor, meu Deus. A divindade não pode ser vista. E Tomé, naquele homem ressuscitado, viu Deus. Afirmou uma coisa que não era evidente aos seus olhos. Tomou a decisão de professar uma verdade que foi colocada no seu coração pelo Espírito Santo, que ninguém tinha pensado ainda, que ninguém tinha dito ainda. Ele é Deus. Não porque eu estou enxergando a divindade, mas porque eu decidi profundamente acreditar que não é somente um homem, é Deus. Irmãos, eu faço essa comparação com a Eucaristia. Também a Eucaristia é assim. Nós não podemos ver com os olhos físicos ali a divindade de Jesus, nem mesmo a sua humanidade. O próprio Santo Tomás de Aquino, quando compõe, entre tantas, mas um poema que virou canção e oração,
falando da Eucaristia, na preparação para aquela primeira procissão de Corpus Christi ali no século XIII, na entrada da cidade de Orvieto, quando se esperava a chegada daquele grupo que vinha de Borcena, uma cidade vizinha, trazendo o sinal de um milagre eucarístico. E Santo Tomás compõe uma série de canções, de poesias, e uma delas que nós conhecemos, num trecho diz assim: no Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui se esconde também a tua humanidade. Creio em ambas. Veja, no Calvário nós vemos um homem dilacerado, mas esse homem é Deus. E não podemos enxergar a divindade, vemos apenas um homem dilacerado. Mesmo na ressurreição, vemos um homem ressuscitado. Os apóstolos o viram assim. Tomé foi além e disse: é Deus. Na Eucaristia está escondida até mesmo a humanidade de Jesus. E nós somos convidados a ter a convicção de que aquele pão e aquele vinho consagrados não são mais pão, não são mais vinho, mas são o próprio Jesus. Vivo, ressuscitado, divino e humano. Esse é o mistério eucarístico que Jesus quer que compreendamos. Meu corpo é comida de verdade. Meu sangue é bebida de verdade. Que seja aumentada cada vez mais, irmãos, em nós a fé. Que cada vez mais tenhamos o desejo de crer, de ver uma coisa e crer em outra. De continuar vendo aquela partícula, aquela hóstia, como um pãozinho, apenas visivelmente, fisicamente. Aquele vinho que permanecem os acidentes, o cheiro de vinho, o gosto de vinho, mas ter a certeza da fé, que eu posso dobrar os meus joelhos, porque é uma pessoa e é Deus, é o Senhor. Não é pão, não é vinho. Que Jesus aumente em nós essa convicção desse milagre que acontece em cada altar, em cada celebração eucarística. E que cada vez mais nos sintamos abençoados pela Eucaristia. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor